Não só a mídia nacional, como também a mídia internacional está recheada de jornalistas progressistas. E isso foi comprovado através da treta que aconteceu no New York Times. E eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples para que você entenda. Então, inicialmente, a jornalista Bari Weiss, que ela é considerada de centro, ela que é editora de opinião, uma das editoras de opinião do jornal New York Times, ela relatou que existia uma guerra civil no jornal. Então essa guerra civil era promovida principalmente entre a grande maioria dos jornalistas progressistas contra alguns poucos jornalistas de centro e à direita. E ela percebeu isso quando ela publicou uma notícia sobre o senador Tom Cotton, ela repostou, né, o fato de que ele previa ou ele defendia que as forças armadas elas entrassem em conflito contra as revoluções que aconteceram, as revoluções que danificavam lógicas, que agrediam pessoas depois do caso George Floyd. Então, depois que ela fez essa republicação, ela percebeu que ela não foi bem-vinda e as pessoas, os jornalistas de lá, já começaram a olhar para ela de um outro jeito. E daí, passando esse mês, ela decidiu sair de uma vez por todas do New York Times porque ela via que era um ambiente muito ruim para se trabalhar. E ela fez uma carta de demissão no dia 14 de julho. E eu resumi aqui os principais tópicos dessa carta de demissão, que para mim é surpreendente e assim aterrorizante, né? Entender e saber como que funciona o New York Times. Primeiro, ela falava, entre aspas, né, que existia um ambiente iliberal lá, ou seja, existia uma tendência para que ideias liberais mais conservadoras elas não fossem adiante. Segundo, ela dizia que existia um comportamento tóxico. Então, alguns jornalistas, eles se encaravam de uma maneira que não existia um ambiente legal para se trabalhar. Somente aqueles que tinham um ideal voltado aos ideais do New York Times. Em terceiro, ela era constantemente intimidada por ser de centro. Ela relatava que várias postagens e várias opiniões que ela publicava, quando no outro dia ela já era recebida diferente, algumas pessoas nem cumprimentavam ela direito, então é uma coisa que era uma aberração. Em quarto, ela falou que o Twitter se tornou editor praticamente do jornal. Então o que eles faziam? Eles pegavam postagens do Twitter que tinham ideais parecidos com o New York Times e faziam posts ou faziam cartas de opinião em relação a esses tweets. Então, praticamente, existia uma complacência, existia um mecanismo em que o Twitter ajudava o New York Times e vice-versa, o que ela não concordava. Daí, alguns jornalistas a criticavam e falavam que ela tinha o wrong think. Então esse wrong think é o pensamento errado. Então parece que você não podia ter esse pensamento errado. E se você tivesse esse pensamento errado, mais à direita, mais conservador, eles começavam a te chamar de nazista, racista, dentre outras características. Ela disse que constantemente ela era atacada depois que ela fazia publicações mais à direita. E finalmente ela relatou no final da carta o que a gente chama de constructive discharge, que é quando o ambiente de trabalho ele está tão ruim, está num ambiente tão tóxico, está num ambiente em que você não consegue nem tomar café direito com outros jornalistas porque você sabe que você vai entrar em conflito, que ela decidiu sair. Inclusive, alguns jornalistas que se aproximavam dela, eles perdiam o direito, por exemplo, de se promoverem, ou perdiam o direito de terem mais influência no jornal justamente por estarem aproximando dela. Então é muito triste saber que um jornal tão grande desse, ele tem um viés mais progressista e ele não dá liberdade de opiniões, ele não dá liberdade da contraposição e de outros jornalistas que realmente têm uma opinião diferente. Espero ter explicado direitinho a treta que aconteceu no New York Times e até o próximo vídeo. Um grande abraço.